Abra a tua Bíblia comigo no livro de Atos. Atos no capítulo 20 e verso 9. Atos 20, verso 9. O Espírito Santo está aqui, amém? Nós estamos fazendo a ceia hoje, irmãos, porque às vezes nós viajamos para feriado, os irmãos viajam, e a gente faz a ceia quando os irmãos voltam, às vezes no final, e nós temos costume de fazer o segundo domingo do mês. A gente está fazendo hoje para colocar tudo bem certinho. Atos capítulo 20, verso 9, quem achou? Amém ou amém? Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante um prolongado discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar debaixo e foi levantado louco. Irmãos, eu quero ler aqui ainda, você não precisa abrir sua Bíblia não, mas quero ler aqui um texto em Efésios, capítulo 5, verso 14. Pelo que diz: desperta, tu que dormes, levanta-te de dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Senhor Deus, fala conosco, nós necessitamos ouvir a tua voz. Espírito Santo de Deus, é o teu Espírito que convence o homem do pecado, e nessa noite nós podemos entender o teu propósito, tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Deus, que o Senhor abra o nosso entendimento, o nosso coração, em nome de Jesus. Pode sentar e ouvir o Senhor. Eu quero dar o tema dessa mensagem: o perigo da janela. O perigo da janela. Irmãos, aqui esse texto, quando nós abordamos esse texto, apóstolo Paulo, em uma comitiva, estava em uma viagem, viajando para Filipos, para Troades, e aqui ele estava na Macedônia, quando nós lemos o verso 4. E a opinião dos membros aqui dessa comitiva, que apóstolo Paulo estava nela, que se encontra na cidade de Troade, nós entendemos que essa viagem aqui também foi narrada pelo Dr. Lucas. Lucas narra esta palavra, ele fala sobre essa passagem. Lucas era médico, e Lucas também é um médico que faz parte dessa comitiva. E quando olhamos para esse texto, nós sabemos que Lucas é um testemunho ocular, e Lucas aqui está relatando tudo que está acontecendo a essa história. Primeiramente aqui, nós estamos vendo que apóstolo Paulo agora também estava ali no seu calendário ocidental, comemorando também uma festa, que ali é a comemoração da festa árabe, que era a festa do amor. Então nós entendemos que Paulo aproveita agora esse momento festivo para reunir toda a igreja, para que o apóstolo Paulo pudesse exortar também a esta igreja permanecer na fé, a esta igreja que celebrar também a Santa Ceia. Então o apóstolo Paulo está aproveitando a esta oportunidade para exortar esta igreja como nós devemos viver pela fé, como nós também devemos participar do momento da comunhão do corpo de Cristo. Irmãos, e aqui uma das coisas mais interessantes desse texto, porque essa celebração da ceia que ele está exortando aqui, reunindo agora toda a congregação, o apóstolo Paulo está dizendo agora a importância, porque a importância agora que todos nós que estamos reunidos, nós estamos reunidos em comunhão com Cristo, em comunhão com os irmãos, entenda isso. E aqui, depois de tudo isso aqui que nós lemos,
vem agora o apóstolo Paulo falando, nesse texto Lucas falando sobre algo interessante, sobre um jovem Eutico. E a Bíblia aqui vai narrando aqui algo interessante. E a primeira coisa que eu entendo nessa passagem da Bíblia, que primeiramente Paulo está falando sobre o perigo da acomodação na vida cristã. Esse jovem estava acomodado, esse jovem estava agora sentado em uma janela do terceiro andar, assistindo o culto. E o perigo de estar acomodado na vida cristã, esse jovem Eutico, sentado nessa janela, ele estava longe de quê? Longe da comunhão. Estava longe da comunhão, estava longe da reunião que os irmãos estavam participando, estava longe agora de o afeto das pessoas que estavam ali, juntamente na ministração com o apóstolo Paulo. Então ele estava tão acomodado, que ele estava ouvindo agora o apóstolo Paulo pregar, e estava sentado na janela, mas não descia para estar no meio. Então esse jovem Eutico, agora nesse terceiro andar, agora tão longe, isso é um perigo da acomodação espiritual. Então muitas vezes nós acomodamos, nós ficamos acomodados à nossa vida espiritual, e isso é fato que nós vamos morrer espiritualmente. Isso é fato que nós, longe da comunhão com os irmãos, nós vamos cada dia mais se esfriar na fé. Cada vez mais que nós ficamos longe da comunhão, da participação da ceia, que nós não participamos, nós também ficamos, irmãos, sem ter comunhão com a igreja e comunhão com o céu, porque ela nos aproxima da comunhão com o Pai e da comunhão com os irmãos. Quem está entendendo? Glória a Deus. Então, irmãos, aqui, glória a Deus. Então, irmãos, aqui o perigo dessa acomodação, nós entendemos aqui uma coisa que é o perigo da pessoa desigrejadas. São aquelas pessoas que não querem mais participar da igreja, vir à igreja. Essas pessoas agora se tornaram membros de casa. Essas pessoas se tornaram membros da internet, membros da televisão, mas não se tornam mais membros de participação da comunhão da igreja, de vir à igreja e participarmos junto da comunhão. Então, irmãos, aqui entendemos aqui que nós, como cristãos, nós não podemos tomar a ceia sozinhos. Ah, porque eu faço a ceia lá em casa sozinho para mim. Lá eu compro suco de uva, o pão, e eu mesmo estou tomando a ceia. Mas a Bíblia fala: "Quão bom e suave que os irmãos vivam em união." Então, a comunhão é entre os irmãos. A comunhão é entre o partir do pão. Se não tiver o partir do pão com os irmãos, não tem comunhão. Quando Jesus sentava à mesa com os discípulos, ali Jesus estava chamando os discípulos para quê? Para a comunhão. Até na última ceia nós entendemos que Jesus estava fazendo a última comunhão com os discípulos, partindo o pão, e ali eles todos agora entrando em comunhão. Segundo aqui, nesse texto que nós aprendemos, o próximo passo é a sonolência espiritual. Por isso que está dizendo para nós despertar do sono, porque aquele jovem estava agora sonolento. E agora ele adormeceu profundamente no discurso de Paulo. Paulo estava pregando, estava falando, exortando o povo, mas ele estava no terceiro andar, agora sonolento. Estava no terceiro andar, agora dormindo. Estava no terceiro andar da janela, agora só acompanhando, agora naquele sono profundo. Isso é um perigo. E isso, irmãos, às vezes, isso é manifestado de várias formas na nossa vida. Porque quando nós estamos na sonolência espiritual, isso faz que nós perdemos a vigilância nas tentações. Às vezes nós estamos tão dormindo espiritual que nós agora não estamos vigiando mais. Nós perdemos a vigilância agora nas tentações. Agora Timóteo 2:22 fala:
fuja dos desejos malignos da juventude, siga a justiça e a fé, o amor e a paz com aqueles que têm o coração puro e invocam o Senhor. E que está dizendo o apóstolo, que está dizendo aqui para Timóteo, os desejos da juventude, fugir das farras, dos desejos carnais, da cobiça. Então, quando nós já não estamos mais na comunhão, quando nós estamos na sonolência espiritual, nós estamos sujeitos a cair na tentação do inimigo, nos desejos do inimigo, na cobiça do inimigo, de tudo aquilo, não, porque nós estamos no sono agora espiritual. Nós estamos desatentos agora naquilo que Deus tem para a nossa vida. E nós às vezes corremos esses perigos na nossa vida. Segundo, que nós podemos ver que aquele jovem agora está com uma grande preguiça. Eu descer daqui, está tão bom aqui, eu não vou descer para minha casa não, nessas escadas, para ir lá ouvir o culto. Daqui eu estou ouvindo bem. Daqui eu estou escutando o apóstolo Paulo falar bem. E a Bíblia fala uma coisa sobre o preguiçoso. Porque em Provérbios 13,14 fala: o preguiçoso deseja e nada consegue. O preguiçoso, ele almeja, ele sonha, ele projeta, mas tem preguiça de executar. E quando ele só deseja, só quer e não põe em prática, não executa, como que ele vai conseguir? Como que ele vai conquistar? Não tem como. Ele almeja, deseja, mas não conquista. Ele diz: o que? Eu vou sair da minha casa? Não, vou ficar aqui nessa janela. O perigo que ele estava correndo. Eu não vou para o culto não, porque estou cansado, estou com a preguiça de ir no culto, estou com a preguiça de fazer isso, estou com a preguiça de fazer. E acaba, irmão, se entregando. E às vezes nós colocamos diante desse momento, como esse jovem, às vezes se sentindo assim, a sonolência espiritual. E nós às vezes pensamos: não, eu não estou animado, não estou com ânimo para projetar isso, para fazer aquilo, para essas coisas. E isso, às vezes, irmão, terceira fraqueza nas tribulações. Talvez, quando vem as tribulações, nós estamos fracos. Quando vem a adversidade, nós se entregamos porque nós estamos dormindo espiritualmente. No momento que nós temos que batalhar, nós não conseguimos batalhar porque nós estamos fracos espiritualmente, nós estamos dormindo espiritualmente. Como que nós vamos vencer essa jornada? Porque nós estamos agora nessas fraquezas, e as tribulações são grandes e nós não conseguimos vencê-las. Provérbios 24:10 diz: se te mostrares frouxo no dia da sua angústia, a tua força será pequena. E talvez no dia da nossa angústia, das nossas tormentas, dificuldades, nós se mostramos frouxos, porque nós estamos fracos espiritual. Nós não temos força para se levantar contra as coisas que estão nos abatendo, contra as adversidades que estão vindo na nossa vida, e nós se mostramos frouxos. E a Bíblia fala que a nossa força será pequena, porque nós se deixamos se levar a cada dia pela fraqueza, pelo sono espiritual. Nós não damos conta mais de vencer os nossos obstáculos. Quem está entendendo? Da glória a Deus. Glória a Deus. E uma das coisas, irmãos, que o sono espiritual traz, que a sonolência espiritual traz para o cristão aqui, que muitos já perderam o interesse pelas coisas de Deus. Quando nós perdemos o interesse pelas coisas de Deus, isso é um perigo, porque nós estamos já na sonolência espiritual. Nós não temos mais prazer de fazer para Deus, nós não temos mais prazer de almejar um ministério na nossa vida, de executar algo para Deus. Então isso é um perigo. Muitos estão, irmãos, aqui, como diz o texto, está dizendo aquele Eutico está na janela, ali no terceiro andar. Ele estava fisicamente ali, mas não estava engajado no meio do povo, no meio das coisas de Deus. Então, como que eu posso entender essas coisas? Às vezes fisicamente eu estou, mas não estou envolvido nas coisas de Deus. Fisicamente eu estou, mas espiritualmente eu não estou envolvido nas coisas de Deus. Isso traz para nós que nós precisamos ter cuidado com a janela.
A janela atrai muitos perigos. A janela traz muita morte. Alguns exemplos que nós podemos ver aqui sobre a janela. Quando Davi olhou para a janela do terraço, ele caiu. Davi estava no seu trono. Davi estava no seu palácio. Davi já tinha conquistado. Davi já tinha saído atrás das malhadas. Davi agora já estava bem. Um homem realizado, com tudo, não faltava para nada, mas ele foi olhar para a janela e avistou quem? Batseba, a mulher de Urias, a mulher do capitão, do chefe, do exército, o homem, seu amigo de confiança, o homem que daria o peito para defender o rei. Mas ele agora olhou para a janela e esqueceu que tinha um amigo que colocaria o peito na frente para ele. Ele esqueceu que tinha um amigo que tinha uma esposa, que ele estava lá na guerra e a esposa estava lá. Ele esqueceu disso. E ele acabou caindo em pecado com Batseba, porque ele olhou para a janela. Irmãos, a janela é um perigo. A sonolência espiritual é um perigo. Porque se Davi tivesse espiritualmente, irmãos, forte, ele olhava para a janela e rejeitava o pecado. Resistia o pecado. A Bíblia fala: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então, esse é o perigo de olhar para a janela. E nós podemos ver aqui, Sansão, um homem forte, um homem que foi escolhido, um homem que Deus de pequeno, o Senhor já estava com ele. Mas Sansão agora foi olhar para a janela e viu agora a Filistéia, Dalila. E ali então, através de Dalila, a sua fraqueza foi revelada. Um homem que matava 1000 homens com cajado. E de repente uma mulher só destruiu ele, porque ele dormiu na sonolência espiritual, porque ele deu lugar para as coisas da sonolência espiritual. E isso aqui é uma coisa muito interessante, esse texto, porque muitos ainda não decidiram, muitos ouviram a palavra, muitos viram que a palavra é verdadeira, mas ainda estão indecisos. Aquele jovem, eu está assim: esta palavra é verdadeira, essa palavra é tudo, mas ele estava indeciso. Mas eu não quero estar lá embaixo, eu quero participar daqui no terceiro andar da janela. Irmãos, e esse texto vai dizer que esse jovem então, ele cai no terceiro andar. E a Bíblia vai dizer que ele caiu, agora morreu. Quando ele morre ainda, o apóstolo Paulo pega ele, abraça ele, profetiza vida sobre ele. O povo desesperado: o jovem morreu. Mas Paulo diz: não se preocupa, porque ele está vivo. Deus ainda fez um milagre, ele ressuscitou aquele jovem. E quantos que não têm a mesma sorte, a mesma oportunidade? É por isso que nós temos que entender que Jesus disse que para nós não amar o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque quando nós dormimos espiritualmente, a primeira coisa que fazemos é amar as coisas do mundo, é amar o sistema do mundo. E nós não podemos fazer. João 2,16 fala, 1 João 2,16: pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Então, se eu olho para o mundo de uma forma de desejo, querendo conquistar tudo que há no mundo, estou sendo agora cobiçoso. Eu estou cobiçando aquilo. Os meus olhos estão cobiçando, querendo viver na ostentação, nas coisas que não provém, que não vem do Pai. Nós podemos entender isso. Nós somos separados. A Bíblia diz que nós somos separados do pecado. Eu não mais faço parte do pecado. A palavra santo,
É quando nós pecamos, mas o pecado é um acidente na nossa vida. É quando nós não fazemos parte do sistema do pecado. E eu aprendo muito aqui nessa mensagem que o perigo de dormir, às vezes, espiritualmente, pode me levar para uma ruína muito grande. Sabe por que muitos se perdeu na caminhada, irmãos? Porque muitos preferiram dormir em uma janela espiritualmente. Muitos se perderam na caminhada. Porque muitos desinteressou de buscar o verdadeiro Evangelho. E o verdadeiro Evangelho é aquele que é a verdade de Deus. E a verdade de Deus, às vezes, ela dói. E a verdade, às vezes, nem todo mundo quer ouvir. Às vezes nós queremos ouvir tudo aquilo que nos convém. Palavras que vão levantar o nosso ego. Talvez tudo que nós queremos ouvir são pregações que falam que vamos ficar ricos. Pregações que você não vai ter problema na sua vida. Pregações que você vai viver um mar de rosa. Mas não queremos ouvir dos espinhos na nossa vida. Mas o verdadeiro Evangelho é aquele que não esconde nada. Por mais que o jardim está bonito, mais você vai ter espinho nesse jardim. Por mais que você vê um jardim mais belo, você vai se espinhar nele. E a Bíblia fala que o Evangelho de Cristo é padecer com Cristo nas tribulações, nas aflições. E às vezes nós não queremos entender isso na nossa vida. Talvez nós queremos entender que o Evangelho de Cristo nós vamos passar também por momentos de dificuldades na nossa vida. Por desertos na nossa vida. Por decepções na nossa vida. Nós vamos passar por tudo isso. Nós não somos melhor do que Jesus. Nós não somos melhor do que os discípulos. Jesus passou, os discípulos passaram. E certamente também nós estamos passando e vamos passar por momentos sim de dificuldades e lutas na nossa vida. Mas só nós vamos vencer se nós não tivermos a sonolência espiritual. Porque a Bíblia fala: quem é do Espírito compreende as coisas do Espírito. Quem é da carne não consegue entender, porque é carnal. Mas quem é espiritual sabe que nós estamos guerreando todos os dias com o nosso inimigo. Sabe que as nossas pelejas de todos os dias, o inferno tem investido para que nós não podemos conquistar as nossas vitórias. É uma guerra espiritual. Mas saiba que nesta noite o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dizer que você é mais que vencedor. Porque você hoje saiu da sua casa determinado nessa noite cultuar com Cristo, com os irmãos. Você tinha 1000 motivos às vezes para ficar em casa. Estou cansado, estou desanimado. Poderia agora estar assistindo uma série, um suquinho gelado, uma Coca-Cola, mas não, você veio: eu vou para a igreja porque eu tenho sede de buscar a Deus. Você foi mais forte do que o seu eu, você foi mais forte do que essa artimanha do diabo, você foi mais forte do que aquilo que poderia te paralisar, e você foi